Olá, meu nome é Tatiane Lobo, eu sou professora de Direito Civil e de Direito Processual Civil da IMED e hoje no Entenda Direito nós vamos falar sobre a inadimplência das prestações da casa própria e os seus efeitos jurídicos. Em tempos de crise e em tempos de altos índices de desemprego, de recessão econômica, é muito comum que as pessoas, por mais bem intencionadas que elas sejam, que elas não consigam adimplir todas as suas obrigações. Só que algumas obrigações trazem consequências mais graves, mais sérias, que são aquelas relacionadas à casa própria, ao inadimplemento da sua casa própria. Porque a consequência jurídica máxima, quando você deixa de pagar uma parcela do seu financiamento, é perder a sua casa, é perder o seu apartamento. Então, para que isso não aconteça, é importante que a gente saiba como lidar com esses contratos de financiamento, que a gente saiba quais são as saídas possíveis para que o nosso imóvel não chegue a ir a leilão. Para isso eu venho aqui para trazer algumas dicas para vocês. A primeira dica que eu tenho que dar para vocês é a seguinte: quando vocês tiverem uma redução ou um caso de desemprego na família que faça com que aquela prestação do financiamento não caiba mais no orçamento familiar, é importante que imediatamente se procure o agente financeiro. No caso do Brasil, a Caixa Econômica Federal é a responsável pela maior parte do financiamento para a casa própria. Cerca de 80% dos contratos de financiamento são feitos pela Caixa Econômica Federal. Nesse caso, é a Caixa Econômica que é a responsável pelo sistema financeiro de habitação. E a Caixa tem uma peculiaridade, em que pese ela financiar quase 100% do imóvel, chega a financiar até 80% do imóvel, se houver um inadimplemento por mais de 90 dias, a Caixa Econômica, sem o Poder Judiciário, ou seja, sem a participação de um juiz por conta própria, ela pode, desde que notificado o mutuário, retomar ou reincorporar esse imóvel. E aí é que vem o drama das famílias. Por quê? Quando a gente percebe que não vai encaixar mais aquela prestação no nosso orçamento, imediatamente nós devemos procurar a Caixa Econômica Federal, porque nós temos algumas saídas nesse contrato de financiamento. A primeira saída é aquela que a gente faz uma espécie de pausa no contrato. Nós podemos pedir, fazer uma solicitação à Caixa para que esse contrato seja suspenso pelo prazo de 12 meses. Nesse período de 12 meses, em que a gente tenta um novo emprego, em que a gente tenta ganhar mais, aumentar o orçamento familiar, a gente deixa de pagar as parcelas do nosso financiamento. Mas depois, essas 12 parcelas, elas são reincorporadas ao valor total do financiamento, mas pelo menos nos dá um prazo. Uma segunda saída que é possível, nós pegarmos essas parcelas já inadimplidas e reincorporarmos essas parcelas ao total do financiamento. O problema dessa segunda saída é que a nossa parcela acaba ficando maior. Então, se nós já não estávamos conseguindo pagar a parcela menor, que dirá uma parcela um pouco maior. Então, é um pouco problemático. Agora, o que a gente jamais pode deixar acontecer é deixar que a Caixa Econômica reincorpore o imóvel inteiro. Por quê? Quando a Caixa Econômica ela reincorpora o imóvel, ela faz o pagamento do ITBI, que é um imposto de transmissão, aí não há nada que se possa fazer administrativamente. O máximo que nós conseguiríamos fazer judicialmente é questionar sobre a notificação que a gente deve receber quando inadimplimos uma prestação. Quando a gente deixa de pagar uma prestação, a gente tem que receber uma notificação nos avisando e nos dando um prazo de 15 dias para essa quitação. Às vezes a Caixa ela não notifica, então é uma saída judicial, mas administrativamente não há o que fazer. E aí vem o maior problema, que é se o imóvel for a leilão e for vendido pela Caixa Econômica em leilão,
acaba que o mutuário não consegue resgatar nem o valor que ele pagou anteriormente. Por quê? A Caixa, ela recebe o imóvel no valor de 100%, apesar de só ter financiado 80%. Mas no leilão ela vai vender, ela vai alienar esse imóvel por um valor abaixo do mercado. Então acaba que o mutuário ele não recebe o valor que ele pagou, o valor justo pelo que ele pagou pelas prestações até então. Tá? Então o que nós não podemos fazer é deixar chegar nesse ponto de inadimplir, de a Caixa retomar o imóvel, reincorporar o imóvel e leiloar o imóvel, porque é um momento dramático em que a família perde definitivamente esse imóvel e não há o que se fazer administrativamente. Entendeu? Quer saber mais sobre o assunto? Acesse o link na descrição.